Peço licença a vossas senhorias e venho a essa casa hoje falar de leis. A vós, legisladores, que sois por ora o sentinela das leis nesta cidade, nesta casa que outrora abrigou o Palácio da Justiça, quero indagar-vos de início. Há uma relação lógica entre a lei e a justiça? Pois lembremos então Rosa Parks, uma costureira norte-americana que em 1º de dezembro de 1955 foi presa e multada, tirada, despejada de sua casa, ameaçada por recusar-se a cumprir a lei. A lei era levantar e ceder o seu lugar para um homem branco no ônibus. Esse gesto dessa brava guerreira foi o estopim de um levante de 381 dias, liderados pelo reverendo Martin Luther King, que gerou uma reviravolta na história dos direitos civis. Lembremos aqui de Ruby Bridges, uma menina de 6 anos de idade, que para fazer valer a lei que lhe garantia o direito de estudar, foi severamente apulpada por uma multidão ensandecida na porta da escola em 1960. Seu crime? Ser negra, inteligente e querer estudar. Lembremos de Manuel Congo. Em 1938, esse mártir aqui da nossa região liderou um dos maiores levantes de negros escravizados aqui na nossa terra, libertando centenas do cativeiro aqui em fazendas de Vassouras, Partido de Alferes e Barra Mansa. Esses exemplos nos mostram que é a luta que faz a lei. Todavia, há muitas leis que nos impelem a lutar, sim. Leis criadas para manter privilégios de alguns em detrimento da maioria. Falo de leis para trazer à tona aqui e chamar-vos ao debate para o fato de que vossas senhorias, já no início dos seus mandatos, se ombrearam ao novo chefe do executivo, que até então ocupava esse parlamento, para revogar a lei que garantia eleições democráticas para diretoras de escola, alegando que a mesma não estaria nos parâmetros da constitucionalidade. Face disso, quero lembrar aqui aos senhores que se colocassem também ao nosso lado, como paladinos das leis que sois, para que se cumpra também a lei do PCCS, lei de 1/3 de carga horária, plano municipal de educação, piso salarial, concurso público, representatividade de classes, lei das diretrizes e bases da educação nacional, estatuto dos servidores. E não falo aqui somente de leis, não, porque teve aqui, ano passado, merendeiras submetidas ao trabalho análogo ao escravo. Então é isso, eu quero chamar aqui para que se cumpram todas as leis que se acham justas e que se revoguem as injustas. Lembrando Salvador Allende, que já dizia: não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos e todas. Se vossas senhorias estivessem no lugar de Rosa Parks, da menina Ruby, de Manuel Congo e outros que caíram nas lutas, entregariam suas costas ao açoite das leis? Pois nós não vamos. Antes, sim, estaremos nas frentes, com a mesma esperança que teve o poeta Vladimir Mayakovsky, quando nos lembra: ela virá, a revolução, e trará de volta não só o pão, mas também a poesia, e que os nossos ideais sejam mais fortes quanto maiores forem os desafios, mesmo que seja preciso transpor obstáculos, porque metade de nós é feita de sonhos, e a outra metade de lutas. Por último, quero convidar a todos aqui presentes
a estar em Brasília no dia 24 desse mês, ocupando a capital, para que junto possamos deflagrar a maior greve que esse país já teve. Porque só a luta muda a vida, e nós estaremos sempre na luta. Obrigado, boa noite. Quero passar a fala ao digníssimo companheiro Ivan. Boa noite aos presentes, vossas senhorias, excelência. Acho que, primeiramente, cabe a nós aqui salientarmos a importância desse sindicato, não só no município de Barra Mansa, como no Estado e, inclusive, no Brasil. Nós sempre tivemos na luta, nas ruas, em prol da classe trabalhadora. E aqui em Barra Mansa, os próprios barramansenses conhecem esse sindicato muito bem. Nas ruas, na Praça da Matriz, e em todo lugar a gente está, inclusive dentro da própria prefeitura. A gente lamenta muito que esses 40 anos de luta sejam atravessados por um processo burocrático para comunicação com o executivo dessa cidade, que vem por meio desses processos nos prejudicar para ter com ele o diálogo e para que nós pudéssemos mostrar as demandas da educação dessa cidade. Uma coisa que vem sendo prejudicada muito desde o momento em que ele entrou no executivo. A gente lamenta esse processo do diálogo para com ele, mas a gente lamenta mais ainda o fato da nossa população e, inclusive, da nossa categoria passar por tantos problemas dos quais a gente pensou que não teria mais. Que problemas seriam esses? O problema do plano de cargo de salário. Uma luta de mais de 20 anos que nós tivemos dentro desse município e que até hoje não foi implementada de fato. Os professores, a gente vê eles com tristeza, porque eles acreditaram muito nesse plano. Cada um de vocês presentes não tem noção do quanto cada um dos profissionais da educação acreditou nesse plano de cargo de salário. Inclusive, do 1/3 que nós pensávamos que teríamos, para que nós pudéssemos planejar as nossas aulas, não ficássemos nos desdobrando, trabalhando em várias jornadas para podermos alimentar nossos filhos e poder dar uma aula digna para os nossos alunos que tanto merecem essa aula. E vocês sabem muito bem que trabalhar durante tanto tempo faz com que a gente acabe trabalhando mais, porque a gente acaba planejando de uma forma ou de outra, porque a gente quer dar boas aulas para os nossos alunos. E eu tenho certeza absoluta que os professores dessa cidade fazem isso muito bem, corrigindo provas durante sábado, domingo, inclusive planejando essas aulas. Inclusive, alguns vereadores aqui presentes são professores e sabem muito bem como é isso. Mas essa questão que a gente lamenta de dialogar com o prefeito é de menos. Mais importante seria se esse mesmo prefeito apoiasse e implementasse leis que foram aprovadas, inclusive, por ele mesmo. Por unanimidade, essa casa aprovou o plano de cargos de salário. E agora nós viemos novamente aqui para pedir a vocês, né? E eu tenho certeza que todos os profissionais da educação também pedem a vocês para que vejam a causa da educação e lutem por ela. Nossos professores, nossos profissionais da educação querem muito isso. E o plano de cargo de salário aumenta o salário de acordo com a qualificação profissional. Ou seja, cada vez mais o profissional ele procura se qualificar para ter ali o que ele merece por direito, que é um salário digno. E nós, profissionais da educação, não pedimos muito. O que a gente pede é dignidade. Para isso que nós estamos aqui, é para isso que o CEP ele vem aqui. E além disso, a gente vem aqui também fazer uma denúncia, porque é muito fácil se popularizar por meio de mídias vendidas, jornais, redes sociais, em que cargos comissionados ficam fazendo defesas para o governo. Nós, do sindicato, não temos quem pagar para cargo comissionado, por exemplo, para ficar nos defendendo, mas a gente tem certeza que a nossa categoria luta por a gente. A gente tem certeza disso. E a categoria, se a gente chamar, ela vem, porque nós lutamos por ela. Nós não estamos preocupados aqui em querer nos apresentarmos no Facebook. Para mim, se a minha imagem não for no Facebook, tanto faz. Pouco importa. Então, a gente está aqui pela educação. E a gente pede aos senhores para que, se possível, façam uma comissão de impacto financeiro
já que vocês são o legislativo, que façam então, e que, como o Thiago Valério disse, para deixar essa caixa preta da educação, né, Thiago Valério? Você falou que é muito difícil a gente resgatar esses dados. Pois é, vamos tirar essa caixa preta da educação, porque recurso nós temos, verba carimbada nós temos. O que falta nessa cidade é uma coisa só: vontade política e transparência. Porque Rio Claro, senhores, Rio Claro tem menos alunos do que Barra Mansa. E eles conseguem pagar melhor os profissionais da educação do que essa cidade. Então, como pode? Isso não é justo. E a gente pede, só para finalizar, que, já que os senhores votaram contra, né, um processo democrático, que era o processo de eleição para direção, que vocês sejam legalistas também, para que essa lei seja implementada, já que ela já vai fazer 1 ano. O PCCS, o piso nacional, a paridade, o atendimento ao Fundamp, que nós não temos, e essas estruturas dessas escolas que estão cada vez piores. E nós podemos elencar CEAP da Abogado, Cajueiro, Coronel Armênio, Santo Antônio, Rialto, Independência e Luz, Leonísio Sócrates, Arthur Chiesa e Washington Luiz. Todas essas escolas que eu acabei de falar estão passando por problemas estruturais, em que esses alunos cada vez mais têm sentido na pele, porque eles é que estão lá estudando. Que educação é essa que o povo barramansense quer para os nossos alunos? E que valorização vocês querem dar para nós, profissionais da educação? É isso que pedimos. Obrigado. Não, a minha sobrinha também, ela é professora, ela é estatutária, e eu acompanho esse 1/3 também, acho que isso é legal, tem que ser implantado. Porque no domingo, Dia das Mães, a gente estava almoçando, depois ela tem que pegar o seu material para planejar a aula da semana. Porque minha esposa é professora há 10 anos, e a gente tem a linha do CEP, tem um livro que é seguido nas séries, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. O problema, cara, que o livro que é fornecido pelo governo federal não é seguido à risca. O planejamento que a minha esposa tem que fazer e passar para os alunos, tem que imprimir em média por semana mais de 400 folhas. E essas folhas tem que sair lá de casa. Eu tive que comprar uma impressora de R$ 1.150, parcelar para pagar, para ela levar a folha de exercício. Detalhe, para que servem os livros? Os livros são comprados e não são utilizados. É gastado milhões de reais. Lá no depósito da educação, tem 5 fardos, quase 1 tonelada de livro que valeu mais de R$ 1 milhão e está desativado, não tem utilidade. Foi comprado, acredito que foi em março de 2016. É um absurdo. Poderia pegar esse dinheiro e abençoar os professores como uma PLR, uma participação de lucro do trabalho de vocês. Então é isso que eu estou vendo, a desproporção e o dinheiro jogado fora pelo ralo da educação. O salário do professor atual é um absurdo, tem que se valorizar o profissional da educação. Só queria trazer uma reflexão, como a gente tem hoje a educação, tem o CEP aqui. Darcy já dizia 2 décadas atrás, se nós não investirmos em educação, faltará dinheiro no futuro para investir em presídios, né? Então a educação, como sempre, é pertinente, isso já se discutia há muito tempo, e hoje a gente vê os efeitos da falta de educação já pressentido por muitos aí há décadas. Então, Vossa Excelência trata dessa questão, a gente vê a condição da violência no Estado, no nosso município. Então a gente vê que não se investe em educação, a violência é crescente. É verdade. Quanto menos educação, pior vai ficando. Professora, quero fazer uma pergunta para a senhora. O que a senhora acha, sua opinião pessoal, de alguns professores no âmbito da sala de aula, durante a sala de aula, tem um currículo para ensinar, dentro desse currículo, doutrinarem os alunos para que os alunos sejam
comunistas? Olha, vereador Marcel, ótima pergunta, porque a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre escola sem partido. E quem entra no site do Escola Sem Partido, que tem como seu percussor, o seu idealista, o doutor Miguel Najib, vai entender muito bem que aquilo ali é recheado de ideologia. Que aquilo ali é recheado por uma ideologia neoliberal, onde quer tirar dos nossos alunos da escola pública a capacidade de ter uma formação política que não tem nada a ver com doutrina comunista, mas tirar a oportunidade dos nossos alunos de entender como que eles vivem numa sociedade desigual e lutar por ela. Então, escola sem partido, que querem colocar lá 13 doutrinas a 14 doutrinas que o professor vai ter que seguir, e entre elas o professor não ter liberdade para lecionar, tirando totalmente a liberdade de cátedra, que é constitucional do profissional da educação. O que eu posso dizer para o senhor, que essa ideologia partidária que o Escola Sem Partido traz, quer trazer o pensamento único, um pensamento de uma elite que representa apenas 4% da sociedade. Ele quer excluir esse projeto, que tem que ser abolido da mente de todos os profissionais e de todos os legisladores. Ele quer abolir a capacidade crítica e reflexiva. E só para terminar, Escola Sem Partido está intimamente ligada com a reforma do ensino médio, que é trazer para dentro das nossas escolas a mudez, o silêncio da capacidade reflexiva que os nossos alunos precisam ter, e é dentro da escola que ele pode ter essa formação. Só para responder o caro Marcel, vereador Marcel, nós professores, a gente tem que ensinar sobre o comunismo, sim, tá? A gente tem que ensinar não só sobre o comunismo, mas temos que ensinar sobre o imperialismo, temos que ensinar várias coisas decorrentes da nossa história, e o comunismo ele foi um fato histórico. A gente tem que falar. Agora, ensinar a ser comunista, isso nós não fazemos. Eu tenho certeza que os nobres professores que estão dentro de sala de aula também não fazem isso. Mas ensinar sobre a história da nosso processo histórico, isso eu tenho certeza que eles fazem muito bem. E essa história de escola sem partido, a gente tem que ter uma clareza em mente que a escola sem partido é de um projeto de um partido só. É um partido só que determina essa escola. Bom, obrigado. Eu fico pensando, educação que é tão importante nesse país, se os filhos dos políticos estudassem nas escolas que eles fizessem. A questão da educação, vereador Zé Abel, falar sobre que a educação é importante, falar que o professor ganha pouco, é trivial, todo mundo sabe disso, né? Então está na hora, sim, de nós construirmos coletivamente ações concretas. Quero citar aqui a situação lá da escola do Rialto, do distrito, que meses e meses, com infiltração dentro da unidade, foi preciso a comissão fazer a visita. Por que não consertava aquele defeito no telhado? Por falta de vontade. A comissão, nós procuramos no mesmo instante, quando saímos da escola, o coordenador do distrito, o Ailton, que tem 6 funcionários que cuida daquele distrito. 2 dias depois, foi feito o conserto no telhado. No dia seguinte da nossa visita, parte do telhado que estava quebrado arriou. E tinha o material, as telhas. Por que ficou meses e meses vazando, trazendo aquele transtorno, e com funcionário no distrito não foi feito o conserto? Muitas das vezes é falta de vontade, falta de gestão. O ensino de Barra Mansa caiu de uma forma lastimável. É nesse sentido que nós temos que lutar, e lutar muito, para que a educação melhore. Então, eu quero dizer a vocês que são do CEP, vamos conversar num novo modelo. Uma coisa para mudar.
seja radical, um modelo radical, e mudar a situação, a educação da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país.